Curitibinhas poliglotas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Teacher Jana e nós estamos aqui para mais uma aula. Muito bem, nós vamos retomar um pouquinho do conteúdo que foi visto na aula passada, né? Nós vimos um pouquinho sobre os Months of the Year, do you remember? E aí a gente vai retomar juntamente com o conteúdo dessa aula, ok? Estão todos preparados aí? Muito bem! O conteúdo de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as Seasons of the Year. Você já ouviu falar nessa palavra? Seasons? Ela é um pouquinho diferente, né? Mas tem a ver, como eu já disse, com o conteúdo da aula passada, que falou um pouquinho, a professora Ana, a teacher Ana, falou um pouquinho sobre os meses do ano, né? Of the year são dos anos. E as seasons são as estações, ok? Então, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre as estações do ano. E eu tenho certeza que nas aulas de ciências, de geografia, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E também é um assunto que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba abordando, né? Principalmente quando a gente muda, né, as estações e a gente sente isso. E você sabe por que a gente sente tanto essas mudanças? Tem base numa explicação científica. As estações do ano, na verdade, elas representam as 4 divisões climáticas, né? A gente consegue perceber isso fisicamente. Quando muda a estação, a gente consegue sentir isso realmente por causa do clima, né? E aí faz essas 4 divisões entre verão, outono e inverno, né? E você acha que essas estações elas ocorrem ao mesmo tempo em todas as regiões do mundo? Olha só, fica de olho na próxima tela. Na verdade, por causa dos movimentos de translação e rotação da Terra ao redor do Sol, isso não acontece de forma simultânea, né? Isso acontece de forma diferente. Então, a gente pode ver que existem estações diferentes de acordo com o hemisfério em que você se encontra, no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Então, isso vai variar, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que quando nós estamos aqui no Brasil, aqui é inverno, nos Estados Unidos, por exemplo, é verão. Existe essa diferença justamente por causa disso, por causa dessa movimentação da Terra ao redor do Sol. E aí tem algumas regiões que ficam mais quentes e outras que ficam mais frias, ok? Mas para a gente entender um pouquinho dessa mudança, eu trouxe para vocês também um vídeo que vai falar um pouquinho dessas mudanças também na natureza. Vamos assistir então um vídeo do Seymour, que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão das mudanças das estações, ok? Confere comigo. Hello, Seymour Science here on a chilly, nope, windy, nope, sunny day. Today, we're talking about seasons with my expert friend, Gabby. Thanks, Seymour. So, what are seasons? Well, in Britain, each year has 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. And each season usually lasts 3 months. Spring is March, April and May, and the weather can be sunny, rainy, dry and windy. Look out for frog spawn, birds building nests, caterpillars and baby animals. Done! Next! Summer is June, July and August. It's usually drier and warmer, although you can still get rain. Keep an eye out for flowers, bees, ladybirds, frogs and trees full of leaves. Got them! Next! Autumn. September, October and November usually start quite mild, but can then get rainy, windy and a bit colder. Most trees drop their leaves in autumn too. Look out for caterpillars in cocoons, slugs and snails under leaves, hedgehogs hibernating, squirrels burying nuts. Done! Last up is winter, which is December, January and February. It can be wet, snowy and frosty. Look out for trees with no leaves, evergreen plants, geese and robins,
and animals building underground nests to stay warm. Woohoo! Seymour, what have you done with the squirty cream? Whoops! Muito bem, e aí, gostaram do vídeo? É legal porque o Simon ele faz essa relação realmente com a ciência, com as questões, né, dos elementos naturais ao longo do tempo aí, né, ao longo dessas divisões climáticas. Então ele mostrou, ele foi falando em inglês, mas com as imagens ficou fácil da gente perceber, né? Ele conseguiu mostrar lá o nome das estações em inglês, que a gente vai ver um pouquinho na aula também, mas também aproveitou para falar algumas questões, né, das mudanças, o que essa mudança climática interfere em alguns elementos naturais em relação à questão dos animais, das plantas, né, e que tudo isso a gente vai rever aqui ao longo da aula, ok? Mas então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse movimento da Terra, eu trouxe para vocês aqui uma imagem que é bem interessante, olha lá na tela. Eu trouxe aqui para vocês o que vai acontecendo em relação a esse movimento da Terra, quais são os fenômenos que acontecem para que as estações do ano aconteçam. Então nós temos dois fenômenos principais, que são o solstício e o equinócio, e eles acontecem a cada 2 vezes ao ano e fazem essa mudança aí nas estações do ano. Então nós temos lá o primeiro, que é o equinócio de 21 de março, que é o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Ou seja, é ao contrário, né, em relação ao hemisfério norte e sul. Depois nós temos o solstício de 21 de junho, que acontece o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. E tudo isso tem relação com a quantidade de luz solar, né, que vai estar sendo posicionada nessas regiões aí do globo terrestre. Nós temos depois mais um equinócio do dia 22 ou 23 de setembro, que acontece o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Então percebam que é sempre ao contrário entre os hemisférios. E por último nós temos o solstício do dia 21 ou 22 de dezembro, que é o início do inverno no hemisfério norte e o nosso verão aqui no hemisfério sul, ok? É só uma revisãozinha básica, um resumo básico, né, dos conteúdos de ciências e geografia, porque aqui o nosso interesse principal é trabalhar um pouquinho da língua inglesa, ok? Mas é que é bom a gente saber um pouquinho disso para entender e perceber também como os conteúdos eles estão interligados, né? Apesar da gente estar falando de língua estrangeira, de inglês, mas a gente também tem que saber um pouquinho dos conteúdos de ciências e geografia para poder entender como se fala isso em inglês, ok? Muito bem, vamos para o que interessa então? Olhem lá, eu trouxe aqui o mapa mundi, que vocês a maioria das vezes já conhecem, né? Não é uma coisa tão difícil da gente entender, só que eu trouxe ele dividido nesses hemisférios, né? E nós vamos agora focar no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, primeiramente, a gente vai lá para o hemisfério norte, certo? Que estão lá os continentes. Nós temos a África, a Ásia, a Europa, a América do Norte, a América Central. Então, a gente está falando do clima que vai acontecer nessa região aí, ok? E aí nós vamos aprender essas estações do ano em inglês pelo que acontece nessa região aí do globo terrestre, ok? Então vamos lá. A primeira estação e que aparece lá no vídeo do Simon é Spring, ok? Spring. Can you repeat with me? Spring. Very good. One more time. Spring. Isso mesmo. Spring é a nossa primavera, ok? So, primavera in English, spring, ok? E olha lá o que eu trouxe sobre a primavera. Spring runs from March to May, ok? Então, a primavera no hemisfério norte, ela vai acontecer de março até maio, certo? E, claro, que aqui no hemisfério sul, nós vamos ver depois, as datas são um pouquinho diferentes, ok? E o que acontece nessa época aí da Spring? Olha lá, flowers bloom. O que acontece? As flores desabrocham, elas começam a aparecer, né? Birds sing, os pássaros ficam felizes justamente porque começa a ter um aumento aí da temperatura, né? Já não é tão frio, e aí eles saem para poder
fazer a sua escolha dos alimentos e também cantam, né? Também estão um pouco mais à vontade com o clima, certo? E olha lá o que mais pode acontecer. Warm weather, ou seja, diferente do inverno, né? Na primavera já começa a esquentar um pouquinho mais. E trees began to grow, ou seja, aquelas plantinhas pequenininhas que depois vão se tornar grandes árvores começam a crescer. Tudo isso vai acontecer, então, durante a primavera, durante spring, ok? Vamos para a próxima estação do ano? Olha lá. A próxima é summer. Summer, ok? Será que você sabe o que significa summer? Olha lá. Can you repeat with me? Summer. Summer. Very good. One more time. Summer. Yeah. Summer, então, é o nosso verão, ok? Pra mim, particularmente, é a estação que eu mais gosto. Principalmente porque a gente tá de férias, é calor. E aí a gente vai ver outras coisas aqui, porque se eu também for colocar todas as coisas que estão e que são da minha preferência, eu já vou adiantar a aula. Então, vamos lá. Olha lá. Summer runs from June to August. E isso lembrando que é no hemisfério norte, ok? Aqui no sul é diferente, né? O nosso summer já é mais para o final do ano e para o começo do ano, certo? E olha lá o que a gente tem no summer. Hot weather, né? Pelo termômetro ali você já deve estar percebendo, né? Que no summer nós temos altas temperaturas. O clima fica muito mais gostoso, fica mais agradável porque fica quente, né? Eu, particularmente, prefiro assim do que o frio. Tem gente que gosta mais do frio. E você aí, será que você gosta do quê? Você gosta mais de frio, mais de calor? Pensa aí um pouquinho. The days get longer. O que quer dizer isso? Os dias ficam mais compridos, mais longos, certo? Anoitece mais tarde e as noites ficam mais curtas, né? Porque a gente tem mais tempo de luz solar. E eu acho isso fantástico. Muito bem, vamos para as próximas características do summer? Olha lá. Nós temos também vacation, é a época de férias escolares principalmente, né? A época que vocês entram de férias aí e podem fazer diversas coisas que quando a gente está em dias normais de aula a gente não consegue fazer, né? Muitas crianças às vezes viajam, vão para a praia para aproveitar ou vão para algum lugar que tenha água, que eu possa brincar com água, que é tão divertido, né? E claro, se a gente tem a vacation, more time outside. A gente pode passar mais tempo fora de casa, né? Nos ambientes abertos. Por quê? Porque é o tempo mais quente, mais calor, chove um pouco menos, apesar da gente ter as chuvas de verão, mas chove muito menos do que nas outras estações do ano. Ok? E agora, qual vai ser a próxima estação? Olha lá. Winter. Do you know winter? So, can you repeat with me? Winter. One more time. Winter. Very good. O winter, pela imagem, você já deve estar imaginando, né? É o inverno, é uma estação muito fria. Eu, particularmente, não gosto muito não, porque eu não gosto muito de frio. Mas olha só, vamos ver então as características do inverno? Olha lá. Winter runs from December to February, ok? Isso quer dizer o quê? Lógico, novamente eu repito, no hemisfério norte. Ele vai acontecer de dezembro a fevereiro. Diferente da gente aqui, que ele vai acontecer mais ou menos no meio do ano, certo? E olha lá algumas coisas interessantes do winter. Most trees had no leaves. Isso quer dizer o quê? Que a maioria das árvores perdem as suas folhas, né? Elas ficam ali só com os galhos e sem folhas nenhuma. Justamente porque a natureza é tão sábia que ela reserva energia e não fica gastando energia à toa. Então, as folhas caem, a árvore se concentra lá, fica quietinha, evitando um gasto de energia maior. E depois, quando chega a primavera aqui, as folhas crescem novamente, ok? E olha do lado o que a gente tem. Most of the animals hide. Eles se escondem, né? A maioria dos animais permanece escondidinho, né? Quietinho lá dentro das suas cavernas, das suas tocas, dos seus ninhos. É o que a gente chama de hibernação. Para evitar também um gasto grande de energia, porque depois ele sabe que vai ser difícil
poder conseguir alimentos novamente, eles preservam a sua energia e ficam quietinhos. Muitas vezes passam várias horas dormindo justamente para que eles se mantenham aquecidos e com energia, ok? Muito bem, vamos ver outras características do winter? Olha lá. Nas regiões norte é muito comum a gente ter snow. Snow, vocês já devem saber, ou já devem estar imaginando pela imagem, é a neve, né? Ou seja, nas regiões do hemisfério norte é muito comum ter neve. Como faz muito frio, aí acontece esse fenômeno que é a neve, ok? E também é very cold. As pessoas têm muito frio. Por isso que tem alguns lugares até que existem ambientes climatizados, né? Ambientes que são quentes, justamente para que as pessoas não passem tanto frio, porque em alguns lugares a temperatura pode chegar abaixo de 0, né? E a gente vai ver que isso é um pouquinho diferente, né, nas regiões do hemisfério sul, que a gente não tem tantos lugares com neve como a gente tem no hemisfério norte, ok? Muito bem, vamos para a próxima estação? Qual que tá faltando? Você lembra? Olha lá. Fall or autumn, ok? Que é o nosso outono, ok? So, can you repeat with me? Fall. Very good. One more time. Fall. Very good. Or autumn. Yes, autumn. Very good. Então, é o nosso outono. Eu acho a estação mais bonita, porque eu acho que é o momento em que a natureza revela todas as suas cores. Eu acho uma estação mais aconchegante, mais romântica e realmente os elementos naturais ficam muito mais bonitos. Olha só as curiosidades que eu trouxe sobre o outono para a gente ver. Então, first of all, fall or autumn runs from September to November, ok? No hemisfério norte, né? Bem lembrando que não é a mesma coisa aqui no hemisfério sul. Nas regiões do hemisfério sul, tudo é diferente, é ao contrário, certo? Mas olha lá as curiosidades. Weather gets colder. Então a gente vai saindo daquele clima mais quente, né? E a gente percebe que o clima vai ficando mais frio, né? As temperaturas vão baixando, a gente vai tendo que usar mais roupa, a gente vai ter que ficar um pouquinho mais em casa do que sair, né? Não era como no verão, que a gente pode sair bastante. Tem muita chuva, muito mais chuva, né? E leaves fall down. A gente vê, então, que as folhas das árvores, elas começam a secar e começam a cair, né? É um momento que antecede o inverno. Então, por isso que as folhas ali, a natureza, como eu já disse, ela é muito sábia, ela vai se preparando também. E as folhas vão secando e logo, logo no winter, elas vão caindo e aí a árvore fica totalmente sem folhas, ok? Nós temos mais uma característica, olha só que interessante. Tree leaves change colors. Vocês já viram como que ficam as árvores, as folhas das árvores no outono? Elas ficam com cores diferentes, né? Em tons de amarelo, yellow, orange, né? Laranja e sometimes brown, né? Um pouco mais amarronzadas. E até um red, ficam vermelhas, né? Eu acho muito bonito, eu acho que fica super bonito a coloração, né, que a gente vê nas paisagens naturais, eu acho que fica muito interessante. Ok, nós conseguimos então ver as 4 estações em English, ok? Summer, winter, fall or autumn e spring, ok? Muito interessante a gente saber essa diferença também que existe, né, nas características aí de um hemisfério para o outro. E só para a gente relembrar, então, e para a gente ver as diferenças, agora nós vamos passar para o hemisfério sul, ok? Então, olha lá, eu trouxe mais uma vez um mapa e a gente vai localizar o hemisfério sul. Diferente do que era no hemisfério norte, é a região sul do planeta, né? Em que se encontra o Brasil, na América do Sul, um pedaço da África, a Austrália e também a Oceania, ok? Então, nessa região aí, nós também temos todas aquelas estações do ano, mas elas acontecem em épocas diferentes, ok? Vamos ver novamente, então? Olha lá. Spring, ok? So, can you repeat? Spring.
Very good. A Spring, diferente do que acontece no hemisfério norte, eu trouxe até em português para a gente poder ver essa diferença. Ela inicia-se em setembro e ela vai se finalizar em dezembro, ok? E as características são mais ou menos as mesmas, né? Nós temos as flores, o weather é um pouco mais quente, né? Os birds cantam, então tem os elementos que são parecidos, certo? E logo em seguida nós temos o summer, ok? So, remember, summer. Can you repeat? Summer. Very good. E olha só que interessante, olha que diferente. O summer, no hemisfério sul, ele inicia-se em dezembro e finaliza-se em março, ok? Então, também diferente do que acontece no hemisfério norte, ele inicia em dezembro e finaliza-se em março. E aqui nós temos um clima um pouco mais úmido, né? Nós temos mais umidade e justamente por causa disso nós temos um pouco mais de chuva. É o que nós chamamos das chuvas de verão, ok? Muito bem, nós temos também winter, ok? Winter, don't forget, winter. Can you repeat again? Winter. Yes, very good. E aí, nós temos também o winter, mas uma diferença bem grande, principalmente que aqui no Brasil, que nós não temos a quantidade de neve que existe nessas regiões aí do hemisfério norte, né? Existem alguns pontos que nevam, que já aconteceu de nevar, mas nós temos, assim, eventuais geadas, né? O clima fica frio, mas não fica tão frio quanto nas regiões do hemisfério norte. Então, nós temos mais geadas, né? Do que realmente a neve, aquela grande quantidade de neve que existe aí nas regiões norte do planeta, certo? E o nosso winter, ao contrário, ele inicia-se em junho e finaliza-se em setembro, ok? É um momento ali no meio do ano, como eu já tinha dito para vocês, né? Então é bom a gente lembrar que é sempre ao contrário. E tudo isso por causa dessa movimentação que a Terra faz ao redor do Sol e recebe mais quantidade de luz e calor do que em certas outras épocas, certo? E nós também temos fall or autumn, né? Que acontece e acontece também com as mesmas características que acontecem no hemisfério norte. So, can you repeat? Fall. Very good. One more time. Fall. Yes. Or autumn. Autumn. Very good. E a fall ou autumn, aqui no hemisfério sul, diferente do hemisfério norte, ele inicia-se em março e termina em junho, né? Então, é sempre ao contrário do que é no hemisfério norte, né? Justamente porque, como eu já falei, por causa desses movimentos aí da Terra em relação ao Sol. Eu acho muito interessante quando a gente consegue fazer esses links, né? Quando a gente consegue relacionar diferentes conteúdos que a gente teve aí ao longo dos anos de estudo, justamente porque a gente consegue perceber que as coisas não são guardadas em caixinhas. Nós temos que aprender a associar, né, esses conteúdos para a gente aprender as coisas que acontecem aí no nosso dia a dia, ao nosso redor, ok? Muito bem, vamos para a nossa atividade então? E a atividade, ela é muito fácil, mas ao mesmo tempo eu quero que você preste atenção e eu quero que você veja aí nos seus detalhes se você já sabia, mas agora quais são os elementos que acontecem para te dizer realmente qual é a sua estação favorita. Você já pensou? Which is your favorite season? Você já imaginou? Pense um pouquinho comigo. Quais são as características da estação que você mais gosta, que fazem você gostar dela? Eu, por exemplo, disse para vocês que gostava do verão justamente porque a temperatura era mais alta, os dias eram mais longos e justamente porque nós estamos em férias, a gente pode fazer outras coisas, certo? Agora, eu quero que você pense aí na sua casa e aí você pode até registrar com palavras, né? Fazer um pequeno texto ou se você quiser fazer um desenho de qual é a sua estação favorita e por quê. Quais são os elementos ali que a gente discutiu durante a aula que fazem aquela estação ser a sua estação favorita, certo? É interessante também que você comunique para as outras pessoas
para que quanto mais pessoas a gente consiga entender que existem essas conexões entre os conteúdos das diferentes áreas, a gente possa perceber que as relações no mundo, elas são feitas assim, né? Que a gente não separa as coisas em caixinhas e que a gente tem que aprender a perceber as coisas que são parecidas para a gente juntar e entender os diversos fenômenos aí que acontecem no mundo, na natureza, né? E na nossa vida, certo? Muito bem, então eu vou deixar um tempinho aqui para vocês pensarem, elaborarem aí e já a gente volta para conversar, ok? Muito bem! E aí, conseguiu conversar com alguém aí da sua família ou algum amigo? Fez um desenho, escreveu? Qual que é a sua estação favorita? Você pensou aí nas características que a gente falou? Eu acho interessante para a gente poder linkar, como eu já disse, e mostrar para as pessoas que essas coisas, essas relações existem, né? Quanto mais a gente coloca isso e fala para as pessoas, divulga, mais a gente amplia o conhecimento, certo? Muito bem, nós estamos terminando a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado do assunto, que eu acho muito interessante, e eu vejo vocês na próxima aula. See you next class, ok? Bye bye!